Boa noite, boa noite. É aqui o Pai Ribeiro. Estamos aí no Acorda Batuqueiro da sexta-feira, extraordinário. Vamos aí hoje, então, apresentar a nossa vereadora, a Karen, e o ilustre Rafael Cons. Então, deixar a palavra para o Rafael aí, que vai dar a nossa entrada. Rafa. Boa tarde, Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde, vereadora Karen. Rafael Cônsul. É uma satisfação nós estarmos mais uma vez no Acorda Batuqueiro. Essa edição é voltada para a política, né? No sentido de que amanhã é aniversário do Pai Ribeiro, então extraordinariamente colocamos na sexta-feira, né? Falar com a mãe Karen, seus projetos no município de Porto Alegre, no parlamento, se vai se candidatar a deputada federal, se já é uma pré-candidata estadual ou não, e colocar essas questões para nós, o que ela acha da religião, como é que está o comportamento do nosso povo perante a política, isso que é o principal, né? Nós estamos tentando fazer um slogan, né? Axé vota no axé. Né? Então, em cima disso aí, trazer o batuqueiro, né? Para essa questão no Acorda Batuqueiro. E o Rafael Cônsul, como eu resido em Florianópolis, né? E o Cônsul também, e a gente faz esse programa agora bipartido, Rio Grande do Sul, Estado e Estado de Santa Catarina. O Rafael Cônsul, ele é da ATUA, né? Associação de Umbandas, né? Como é que é, o Rafael? Como é que é o título? Associação dos Terreiros de Umbanda do Ritual de Almas de Angola do Brasil. Isso. Aqui é um ritual que foi iniciado aqui, que ele vai falar um pouco, vai retratar um pouco, e também o Rafael Cônsul, ele está, né, pré-candidato a deputado estadual pelo PT, e é do axé, né, é ligado às almas angolas, que é um ritual diferenciado do nosso, do Rio Grande do Sul. Mas tem bastante adeptos aqui em Santa Catarina, capital, região metropolitana e interior. Então, com a palavra, não sei, Ribeiro, quem é que tu vai colocar primeiro a falar aí? Nossa vereadora, as mulheres sempre com a preferência, né? Olha aí. Claro. Então, Karen, a gente queria saber um pouquinho da tua história, né? Como tu chegou aí, sei que tem bastante trabalho, né? Então, com a palavra. Gente, boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aí na live. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar contribuindo e socializando um pouco daquilo que a gente vem desenvolvendo, né, enquanto coletivo. Faço parte do coletivo Alicerce e também enquanto mandato, assim. Na política, nunca me imaginei, né, estar fazendo parte dessa política institucional, ocupar um cargo dentro da institucionalidade de câmaras, Assembleia Legislativa. A nossa construção, assim, enquanto coletividade, se deu dentro do movimento estudantil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É ali que eu me vejo fazendo política para um curso, né, que é o meu curso, que é o curso de Educação Física. Eu sou professora formada em Educação Física, sou professora da rede estadual, né, no movimento estudantil de Educação Física, que eu fui apresentada, né, a partir ali de uma questão bem pontual nossa, que era um currículo dividido em licenciatura e em bacharelado, que te impedia de dar aula e ter uma formação completa, né, que te permitisse dar aula dentro da escola e numa academia, na escola em espaços de lazer, na escola e no esporte. Então, foi uma questão bem pontual, assim, assistente estudantil, a recepção dos bichos. A gente veio de uma gestão, né, dentro daquele movimento ali que tinha conquistado um restaurante universitário, fruto de uma ocupação de reitoria, né, para garantir alimentação a custo acessível para os estudantes. Eu entro na URGS antes das cotas, né? Eu entro na URGS em 2007, depois tem toda uma revolução, assim, colocando mais esse perfil, né, do estudante trabalhador e que necessita ainda mais, né, desse tipo de política de assistência, que necessita ainda mais de uma formação que te permita se virar, né, para o mundo do trabalho, assim. Então, ali que me vi fazendo parte dessa política, assim, não, isso é movimento social, isso é movimento estudantil. Antes disso, né, minha mãe sempre foi de terreiro, de Jejexá, né, ali da Manhana, da orfanatrófio.
da Otávio de Souza, um terreiro muito antigo, cresci dentro desse meio, cresci também dentro da capoeira, do Grupo Guerreiros do Mestre Farol, ali, lá por 2004, 2006, a gente construiu as primeiras semanas municipais de capoeira, Porto Alegre, que sempre foi referência internacional em âmbito de elaboração de política pública para os capoeiristas, que também tem tudo a ver com a nossa matriz africana, Barracão da Capoeira, Fórum Gaúcho de Capoeira, até se consolidar na lei municipal, que depois foi revogada, e hoje a gente está tentando resgatar esse processo, né? Meu pai também foi conselheiro do Floresta Aurora, que é um dos clubes negros mais antigos do Brasil, né? Na época que os brancos e os negros tinham seus espaços, né? Não podiam frequentar os mesmos espaços, veio Floresta Aurora, Satélite Prontidão, cheguei a fazer parte do grupo jovem do Floresta Aurora, a gente chegou a fazer política financeira para erguer a biblioteca do clube, na época que ainda era ali em Ipanema. Então, depois, assim, né, agora, estando vereadora, que me questionam muito isso, né, tá, da onde é que veio a tua vontade de fazer política? Olha, vem de casa, né, em casa, assim, a gente sempre fazia as discussões em relação a ser uma mulher negra, se a gente ia estudar em colégio público ou se a gente ia estudar em colégio particular. Meu pai era do Banrisul, então eu me lembro de ter feito aquela campanha do Olívio contra a privatização do Banrisul, né, na época do Brito, né, era muito aquela discussão, né, o Brito vai vender o Banrisul, teu pai vai ficar desempregado. Então eu fui apresentada à política muito cedo na família, né, essa discussão de raça, de classe, de gênero, era algo que eu acompanhava nos domingos na casa da minha avó, uma família que sempre me apresentou a tradição de matriz africana, que me fez questão que eu fizesse capoeira. Eu estudei em colégio particular, eu estudei poucos períodos da minha vida em colégio público, né, o terceiro ano fiz um colégio de aplicação da URGS, que foi que me permitiu entrar de primeira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi na URGS que eu consegui desenvolver isso no movimento estudantil. Mas com certeza, se eu não tivesse tido essa base da capoeira, do Floresta Aurora, da matriz africana, né, dessa experiência de uma família que fez campanha, já tinha feito campanhas, já tinha um posicionamento político de um ponto de vista dos trabalhadores, com certeza eu não teria sobrevivido no movimento estudantil, assim, que era um espaço muito hostil para esse tipo de discussão que hoje está muito em voga, né? Discussão das mulheres, as mulheres negras, os povos originários, indígenas, quilombolas. Quando eu entro no movimento, assim, tinha muito aquela discussão, assim, das caixinhas, né? Quando sobrava tempo, a gente entrava na especificidade. Então, nunca tinha tempo para a gente discutir a questão do racismo, a questão do machismo, a questão dos povos, né? E hoje eu percebo que, com muito tensionamento, né, da minha geração, a gente criou um coletivo criamos um coletivo dentro da URGS, que foi o primeiro coletivo de estudantes cotistas, que foi o coletivo Negração, fruto de ocupação de reitoria, também pela garantia da política de ações afirmativas, que não foi presente de governo nenhum, teve muito pé na porta, a gente teve que muito enfrentar, né, os professores, o conselho universitário para garantir aquela política. Foi lá que eu encontro também a Frente Quilombola, né, também me organizo junto à Frente Quilombola aqui em Porto Alegre, capital que também tem a maior quantidade de quilombos do Brasil, né, quilombos urbanos em processo de titulação. Então foi dessas lutas assim que fui fortalecendo essa convicção, né, da importância da gente tensionar a luta cotidiana pelos nossos direitos, assim, a gente fazer esse convencimento da população em relação à importância dessa política. Tem aquelas lutas em 2013 contra a Copa do Mundo, contra o aumento da passagem, e ali, já me formando, né, eu me formo em 2013, entrego o TCC em 2013, participando de todo aquele processo junto ao Bloco de Lutas pelo Transporte Público, ocupamos a Câmara de Vereadores por mais de 7 dias para garantir uma política que garantisse uma licitação do transporte da cidade. A máfia dos empresários estava há mais de 30 anos prestando um serviço péssimo, sem concorrer a uma licitação, sem que houvesse critérios e cobranças em relação ao serviço que estavam prestando para o povo, cobrando taxas muito acima da inflação. Então a gente ocupa a Câmara de Vereadores nesse sentido, e é ali que a gente viu a necessidade de construir o coletivo Alicerce, em 2013, né, a necessidade de ter um coletivo que não fosse só movimento estudantil, não fosse só movimento sindical, não fosse só movimento comunitário, mas que juntasse boa parte do nosso povo para discutir política, e não só política específica, né, para um segmento da população, mas conseguisse discutir política para a cidade, para o país, para desenvolver o país, para resolver os problemas básicos do nosso povo. Em 2016, eu tenho a opção, então, de me filiar democraticamente ao PSOL, para concorrer
né? Também nessa ânsia de apresentar o coletivo, a nossa forma de fazer política para mais pessoas na cidade, a gente de primeira consegue a primeira suplência do partido. Assumo em 2019 no lugar da Fernanda Melchiona e concorro novamente em 2020, aí a gente consegue a candidatura mais votada na cidade, né? E agora em 2022 estou pré-candidata a deputada estadual junto com outros companheiros também do coletivo. Fernanda Miranda, nossa companheira de Pelotas, também mais votada lá na cidade de Pelotas, vai vir também a candidata estadual junto comigo, junto com companheiros de Santa Maria, de Osório, Litoral Norte e Guaíba, assim, são as candidaturas do coletivo Alicerce, todas elas filiadas ao Partido Socialismo e Liberdade, ao PSOL, assim. Se eleger... Uma pergunta. Claro. Quando fala em coletivo, é um mandato coletivo ou é coletivo que... É uma organização política, assim, a gente tem atuação nos municipários aqui de Porto Alegre, na categoria, na rede estadual dos professores, uma luta junto com as terceirizadas. Não, assim, não para o pessoal entender, sim, vocês representam segmentos, mas quando fala em coletivo, é que aqui em Florianópolis tem o mandato coletivo, né? São 4 vereadoras. Uma vereadora que tem que, pelo TSE, o nome dela foi avalizado, né? Foi votado, e 3 junto com ela. Então, é um mandato coletivo e é uma legislação que tem que ser mudada a nível nacional. Sim, não, a gente não estamos dentro dessa onda, não. Assim, a gente tem pessoas destacadas do coletivo para trabalhar no mandato, né? Que são 8 pessoas hoje que dão suporte na comunicação, no jurídico, na panfletagem, mas são pessoas destacadas de dentro dessa coletividade que é muito maior, assim. Mas o nosso mandato está subordinado aos debates do coletivo, nada daquilo que eu falo, nada daquilo que eu escrevo, que eu publico nas redes sociais é uma opinião da Karen, né? Tudo é tirado então dentro das instâncias. É como se tivesse uma instância acima de ti para te literalmente representar os segmentos, não só uma coisa da tua cabeça. Isso, eu sou porta-voz, isso. Eu tento levar para a tribuna e elaborar projetos de leis que dê conta de olhar para os problemas da cidade. O coletivo é uma forma de aproximar as pessoas da política. A gente não acredita muito nessa representatividade de que uma pessoa vai substituir a importância do coletivo, né, do povo organizado em luta pelos seus direitos. Assim, então, é um instrumento, né, que a gente criou para aproximar as pessoas da política. E em determinados momentos a gente faz a campanha eleitoral, mas a gente tem campanha Oi. E tu é a favor do mandato coletivo? O mandato coletivo propriamente dito, né? Eu acho que todo mandato, ele não fala por si só, né? Eu acho que todo mandato tu tem que ter uma coletividade que te represente. Essa onda que veio agora é muito dessa coisa do co-vereador e da co-vereadora. A gente não tem muita crise aqui, né, no Alicerce em relação à representatividade da Karen, ou da Fernanda Miranda, ou do Vinícius, que vai ser o nosso candidato em Santa Maria, porque a gente já construiu essa concepção de que a gente não tem um poder maior frente às outras pessoas que constroem junto, assim, então a gente não precisou criar esse conceito de co-vereador, porque senão a gente teria 500 co-vereadores, assim, que é mais ou menos a nossa influência da nossa plenária de lançamento, né, foram 500 pessoas que a gente colocou dentro da quadra do Fidalgos, e todos eles constroem a política do Alicerce, né, não são co-vereadores, mas são militantes. Eu te provoquei nesse sentido, porque aqui em Florianópolis, né, tá tendo essa situação, né, e estão tendo problema dentro da lei orgânica de mudar e de ter uma participação dessas questões de co-vereador, né? Então, quis te provocar, porque realmente daí é um debate, né? De co-vereador ou não, né? Mas assim, para a gente avançar. Teria que mudar a legislação. Isso. Mas eu gostei que a dinâmica é a mesma, já na prática já é a mesma. Daí é uma questão mais de TSE, né? Seria quando uma lei mudar... É que às vezes as pessoas têm, tipo assim, tu coloca 5 pessoas para tentar pegar e chamar voto, 5 pessoas influentes para tentar garantir uma cadeira, entendeu? Então tu coloca 5 pessoas muito influentes nos seus bairros. Isso daí tá dentro de uma política, né, de uma representatividade, de que tu precisa ter essas pessoas para ter essa relação de confiança com as comunidades. E a gente vem tentando construir pela organização política, pelo coletivo, essa confiança, não na Karen especificamente, mas nas instâncias de debate, de discussão e de encaminhamento, assim. É um caminho mais difícil, mas a gente também não gosta de atalhos. Assim. Outra questão, assim, por exemplo,
a gente está tentando lançar o slogan, a gente já lançou o slogan, né? Axé vota no Axé. Dentre as pessoas que tu citou aí do teu partido, que vão a deputado estadual, elas também são do Axé, ou é somente você, enfim? Não, né? Tem de tudo. Tem evangélico, tem gente de matriz africana, tem ateu, tem aqueles que são wiccas da bruxaria, o pessoal lá do Rincão, tem umas 2, 3 companheiras que também. Então, a gente tem uma discussão de cosmovisão, né? A importância da cosmovisão africana pelos seus valores, que se contrapõem diretamente com os valores capitalistas, né? O valor da solidariedade, do comunitarismo, da circularidade, da ancestralidade, da musicalidade, da corporeidade, tudo aquilo que está presente dentro da capoeira, da tradição de matriz africana, do afoxé, que estão presentes dentro da cultura negra. O que isso tem a contribuir para um projeto de Brasil que incorpore isso, né, dentro de uma perspectiva de dignidade, de liberdade e de direitos aos povos, né, aos povos indígenas, aos povos quilombolas, aos povos tradicionais, né, entendendo que não são só tradicional quem é de matriz africana, né. Então, é uma tentativa, assim, também de romper essas caixinhas que nos colocam, né? Isso é um problema dos quilombolas, isso é um problema do povo tradicional de matriz africana, isso é um problema dos ciganos, isso é um problema dos evangélicos. Tem muitas coisas que nos unem, né? E tem muitas coisas que a gente consegue... Tá dando retorno. Que a gente consegue aproveitar em âmbito de concepção de organização, né? Para a gente conseguir ter o respeito à liberdade de fé, e, ao mesmo tempo, também pensar uma lógica de Estado que incorpore, né, porque o Estado laico hoje, ele fortalece a visão judaico-cristã, né, a laicidade, de fato, ela não existe. Como é que a gente consegue incorporar dentro das nossas práticas essas concepções, né, e aí dentro da escola, dentro do presídio, dentro da assistência social, né, tem que estar incorporado também essas tradições. Uma outra pergunta. Eu também tenho a pergunta depois, tá? Tu não acha que, agora mesmo eu vim da Câmara de Vereadores de Floripa, aqui de Florianópolis, e que eles estão tratando os povos tradicionais de matriz africana junto com tradicionais indígenas, como tu está falando. Na minha concepção, pelo que eu pude perceber, está nos enfraquecendo na questão de matriz africana, por causa da intolerância religiosa, que a gente está sofrendo muito aqui, né? Acho que nós não, só acho que todo o Brasil. Eu acho que a forma que... Estou te perguntando, a forma dessa construção, não é, até fazendo um contraponto, né, a outros segmentos de bancadas na questão do Senado ou da Câmara dos Deputados, né, ou estadual, será que nós, de matriz africana, não teríamos que dar um destaque diferenciado nessa situação? Não se desmembrando, mas hoje em dia está muito a questão em voga da intolerância religiosa. E eu vejo que esse tipo de situação que se está se colocando, nada contra, né? Mas eu vejo que nós que estamos do outro lado, como Instituto África Viva, a gente está tendo dificuldade de se expor em cima da intolerância religiosa. Parece que é muita situação, é um leque de situação, e o principal hoje, para nós, de matriz africana, é a intolerância religiosa, que fecha terreiro, né? Que a polícia chega na frente da nossa casa, do nosso ilê. É nesse sentido. É um debate de racismo, né? Para ajudar nós a caminhar com mais tranquilidade. É um racismo estrutural, né? A sociedade baseada no escravismo, no colonialismo, demoniza tudo aquilo que é oriundo do negro, e não só do negro, porque o primeiro povo a ser genocidado foi os povos indígenas, né? Que são centenas e que seguem até hoje resistindo, assim. E que eu acho que sempre foi uma luta, desde a época dos quilombos, né? Sempre foi uma resistência muito combinada. Eu acredito que a gente tem que buscar aliados para tentar desmistificar, né, o que está por trás dessa, que não é nem intolerância, né, é um racismo em relação a tudo aquilo que é a presença negra dentro da sociedade. A capoeira já foi colocada no Código Penal, o genocídio e o desmatamento da Amazônia diz respeito também a esse projeto que está em voga em âmbito de país. As milícias no Rio de Janeiro, em São Paulo, também diz muito sobre esse setor pentecostal, né, o pentecostal que demoniza e tenta descaracterizar aquilo que é preceito, aquilo que é fundamento, assim. E eu vejo que as existências, elas estão muito fragmentadas,
né? E falta solidariedade entre os povos, falta solidariedade entre o povo, e isso é muito sistêmico, né? Eles colocam segmento para disputar contra segmento, justamente porque dividindo fica mais fácil de dominar, assim. Então, buscar essa solidariedade ativa, né, nas lutas, né? Então, quando um terreiro é atacado, como é que a gente convoca o movimento social negro? Como é que a gente convoca o movimento de mulheres? Como é que a gente convoca o movimento quilombola? Esse é o exercício que a gente está fazendo aqui na cidade de Porto Alegre, assim, sabe? De tentar dar um entendimento de que somos todos parte de um povo, né? Um povo negro, que vem passando por um processo de genocídio, e dentro disso, o povo carnavalesco, que fez várias homenagens para a matriz africana nesse desfile aqui em Porto Alegre, né? E que eles têm que ser mais ativos quando a gente é atacado. Essa solidariedade que a gente exige dos segmentos, assim. E, com certeza, quando o carnaval é atacado, minha mãe de santo tá lá com seus filhos, o seu axé, para fazer uma disputa de carnaval é cultura, carnaval é tradição, e de que saímos, temos ala, inclusive, em 3 escolas de samba que a gente sai enquanto terreiro, porque a gente acha que uma coisa alimenta a outra, assim, sabe? Tudo são expressões da nossa cultura e da nossa resistência. E não queremos disputar. Os capoeiristas também muitas vezes já fizeram a abertura da marcha contra o racismo religioso aqui conosco. Boa parte deles também são de matriz africana, e os que não são respeitam. Então, acho que exercer isso na luta cotidiana é fundamental para romper esse isolamento que tu está colocando, que tu vive aí na tua cidade. Outra pergunta, tu não acha que seria interessante nós termos um candidato ou uma candidata que chegasse a deputado federal e estadual nos representando, né, que a gente possa ir na posse, e diz a mãe Eliane aqui, que é do Instituto África Viva, o sonho dela é que algum de nós possa cantar o hino da Umbanda dentro do parlamento, com axé branco representando. Então, assim, tu não acha que esse movimento que tu está falando, que existe também aqui em Santa Catarina, que também tem em Brasília, em todo o Brasil, não desfazendo, mas tu não acha que está na hora de ter uma pessoa efetivamente que nos represente lá na Câmara dos Deputados? E aí o nosso medo do Instituto África é que esse emaranhado de situações, né, que são importantes, passem, ou seja muito devagar ao longo de uma eleição que já está se avizinhando. Eu te pergunto assim, qual é a agilidade que vai ter para a gente eleger uma pessoa do axé? Não precisa ser negra, uma pessoa do axé, que veste branco, que bate cabeça, que vive a nossa realidade do búzio, da carta, do consulente, do assistente, do irmão que vai fazer um batuque, ou uma umbanda, ou uma quimbanda, né? Essa realidade, como que tu vai aliar essa situação, não desfazendo dos outros segmentos, entendeu? Só que o tempo está passando e a gente precisa de uma resposta na urna. Olha, eu acho que nem 8 nem 80, assim, porque assim como nem todas as mulheres eleitas representam a luta das mulheres, e assim como nem todos os negros representam a luta histórica do movimento social negro, aí basta pegar a Holiday, Hélio Negrão, Fernando Camargo, presidente da Fundação Palmares, que inclusive negam toda a trajetória de luta que nós tivemos. Aqui em Porto Alegre a gente tem a Câmara mais feminina do Brasil e não expressam a luta por creche, por trabalho igual, direito igual, uma luta contra a violência, não expressam isso. Então, acho que não basta só ser e dizer que representa, eu acho que tem que estar combinado com... A gente, inclusive, teve aqui o pai Ricardo Oxum, que era vinculado com o antigo governo marquesão do PSDB, né, que era um governo que queria demitir os cobradores, que mexeu na assistência social, que tirou tempo de planejamento das escolas da rede do município, e aonde está o povo de axé, né, se não está justamente necessitando dos equipamentos públicos funcionando, assim. Então, para mim, não basta ser só de axé, não basta estar com uma guia imperial, não basta só ser pronto, tem que ter um compromisso com as lutas do nosso povo, entendendo que o nosso povo pega ônibus, entendendo que o nosso povo necessita de política de assistência social, que o nosso povo depende do SUS, porque tem muita gente que é de axé, mas que defende uma concepção burguesa de sociedade, que vai excluir gradativamente, cada vez mais, o nosso povo dos direitos básicos que a gente conquistou lá na Constituição de 88, assim, sabe? Então, para mim, tem que estar tudo muito bem combinado e muito bem discutido, né? Porque senão tu surfa nessa onda da representatividade. Negro vota em negro, mulher vota em mulher, mas que muitas vezes eles chegam lá e não expressam essa luta, porque não é
a Karen, mulher negra, né? A Karen, mulher negra, professora, que precisa de ônibus, que precisa de uma política de moradia, que quer discutir o futuro do país, sabe? Não se enquadra dentro dessa caixinha que a pós-modernidade tentou nos colocar, como se a gente fosse sujeitos picoteados, né? A minha mãe de santo, ela desfila no carnaval, a minha mãe de santo, ela pega ônibus, a minha mãe de santo, ela sofre com a violência dentro da comunidade, com a guerra às drogas, com a violência policial, o tempo inteiro, sabe, o terreiro ali, o território, assim como os outros territórios, sofrem com especulação imobiliária, com remoções, para além da intolerância religiosa, que é uma expressão. Esses dias a gente estava com o terreiro da Mãe Sandra aqui, que foi removido para dar continuidade de uma obra. Se não fosse toda uma luta política, ia ser colocado, sei lá onde, ganhar um bônus moradia ou um aluguel social, né? E dane-se o bará que estava sentado dentro daquele território. Então é disso que nós estamos falando, sabe? Nosso povo resiste contra os evangélicos, resiste contra a especulação imobiliária, resiste contra a retirada de direitos, resiste contra o desemprego, porque nem todo mundo vive do axé, né? Tem muita gente que é professor, que é assistente social, que é motorista de ônibus, que é empreendedor e que está sofrendo também os impactos dessa crise, em que os grandes ficam mais ricos e os pobres mais pobres, sofrem com o aumento da gasolina, sofrem com a destruição da natureza. Então, não basta só fazer uma discussão específica, sabe? Tem que discutir sociedade, tem que discutir crise do sistema, tem que discutir perspectiva. E a gente precisa de formação política para isso. Nosso povo tem que se formar para discutir o todo, porque quando tu está eleito, tu vai ser colocado em situações que tu vai ter que se posicionar. E se posicionar errado, o povo cobra. Né? E aí vai falar, não dá para votar em preto, porque eles vão lá e viram os pretos da Casa Grande. Não dá para votar em mulher, porque elas vão lá e viram as costas. Sabe? Então, é andar no fio da navalha. Pai, Rafael. Sim. Assim, ó, quando nós criamos o slogan, né, do Axé Vota no Axé, com esse intuito que tu está falando, né, tem a ver com essa situação, que, assim, o candidato é como tu é uma vereadora, né, um agente político. Então, assim, tu tem o discurso de todos os segmentos englobado, representado, e é como tu disse, né, tem uma questão de educação política, né, e o Axé Vota no Axé é justamente isso, entendeu? A gente ter essa educação política. O Ribeiro, quando a gente conversou, ele sentiu também ele se sensibilizou com esse programa, de nós termos esse espaço como tu, e peço que tu volte outras vezes a falar conosco nesse sentido, para usar esse espaço do Grande Axé, para a gente mostrar isso que tu está falando de uma maneira bem clara e concisa e direta. Então, esse propósito não é para ficar fechado, como, né, de repente a gente passou essa ideia, mas essa ideia realmente vem, sim, de um contrato, sim, de bancadas, assim como tem a bancada do agronegócio, da agricultura familiar, da pesca industrial com a pesca artesanal, né, tem várias bancadas. Então, a gente vem, sim, lutando, sim, por um espaço numa bancada, nesse nicho, como tu, né, determinou, mas nada obsta, né, de ter essa educação política que tu está falando, mas eu volto a dizer para ti, a educação política, eu me considero ativista político, não tenho cargos, né, já tive. Então, é uma coisa que a gente faz dia a dia, no dia a dia da gente, a toda hora, a todo instante, né? Mas a gente está premido pelo tempo, né? Eu acho que nessa eleição agora poderá, né? Também a gente nunca sabe o resultado das urnas, mas eu espero que a gente consiga eleger representantes, né? O Axé, para mim, Axé Vota no Axé como se fosse tu, a Karen, dentro do sistema, né? Eu preciso de um poste de luz na frente da minha casa, eu preciso que tape o buraco, eu preciso de lotação, de ônibus, de creche, eu preciso de remédio no posto de saúde, eu preciso de não ficar numa fila para ter uma cirurgia eletiva, eu preciso ter acesso à faculdade, meu filho, meus netos, meus consulentes, enfim, sabe? Então, acho que eu comungo da mesma ideia que a tu está perfeita, né, na tua colocação, só que eu queria que tu colocasse, assim, o que tu acha, dentro da tua experiência, como a gente vai eleger, entendeu? Eu digo assim, a nível de Brasil, não só de Porto Alegre, né? Porque isso é uma coisa que cada estado vive isso que tu está falando, né? Então, nesse sentido, eu queria que tu tentasse traduzir para nós uma forma, não uma forma, mas uma dica de como a gente pudesse chegar nisso, porque essa educação política até a eleição está muito curto o espaço, né?
Eu acho que a eleição, como eu disse, assim, eleger é consequência, não pode ser o foco principal. Por quê? Né? Não é um espaço feito para nós, e não é um espaço feito por nós, como eu disse anteriormente, né? Câmara de Vereadores, assim como a Câmara de Deputados, a Assembleia Legislativa, é a mesa de negociação de quem tem negócios, né? E aí eu coloquei ali o setor do transporte da cidade, os empresários de ônibus, FEComércio, Sindilogista, as empreiteiras, as construtoras. Então, ali é um espaço historicamente organizado, desde que o Brasil, né, se torna república, para organizar os negócios, organizar a competição e a luta de classes também, né? Porque a gente vive dentro de um sistema extremamente desigual, um sistema que está em crise, o desemprego, a inflação, o custo de vida, sintomas de um sistema que não permite que todas as pessoas tenham as mesmas condições de competir e de se desenvolver. Historicamente, eles estão à frente de nós, porque eles têm os recursos financeiros. Nossa bancada, por exemplo, negra aqui em Porto Alegre, ela só foi eleita porque tem uma brecha hoje no sistema, que é o fundo eleitoral e as cotas para pessoas negras e as cotas para as mulheres, porque senão, com certeza, a gente não teria as mesmas condições de concorrer, porque campanha eleitoral também é grana, né, e é isso, a gente tem que convencer o nosso povo a cotizar, como tem o dízimo na igreja, é todo um processo de consciência, é todo um processo de organização política. Política se faz no cotidiano, mas educação política é só com um partido, um coletivo, né, ali que tu consegue acessar teoria da organização política, ali que tu consegue acessar as experiências do nosso povo, que não começou a lutar agora, desde Brasil, quilombos, revoltas, greves, sabe, ocupações, né, o nosso povo sempre lutou, e eu acho que a gente tem muito a aprender com a nossa história em relação aos limites dessa luta também, porque a gente nunca teve numa situação tão ruim como a gente está tendo agora com esse governo Bolsonaro, Eduardo Leite, governo Mello aqui na cidade de Porto Alegre. Então, como é que a gente consegue aprender com esses processos de luta e dar um passo à frente? Eu acho que isso é a tarefa que está colocada para todo mundo que defende questões básicas de direito, de liberdade e dignidade, assim, coletivo, organização política. Não me vejo em nenhum partido, não me vejo em nenhum coletivo. Criem. Eu acho que isso é fundamental, sabe? As pessoas têm autonomia de criar os seus espaços de debate, as suas instâncias, de buscar na literatura, nos clássicos, e aí desde do básico do marxismo até a literatura brasileira, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Angela Davis, sabe? A gente tem muito acúmulo, né, de pessoas que falam questões que a gente está debatendo aqui, esse checklist dos problemas do nosso povo, e que estão fazendo, e que deixaram contribuições para nós, assim, sabe? Eu acho que o coletivo, criar essa forma das pessoas debaterem, se submeterem àquilo que foi discutido pela maioria, atuarem, errarem, voltarem, fazer os balanços, aprenderem com isso. Isso é uma educação que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende em lugar nenhum, assim, sabe? E de uma forma horizontal, de uma forma democrática. Exercer a democracia entre nós, exercer a paciência entre nós, né? Que é uma coisa que o sistema colocou muito na cabeça do oprimido, né? É a gente brigar por pouco, a gente brigar por ego, a gente brigar por cargo, a gente brigar por disputas de beleza, por disputas de poder. Isso é algo que nos ferra na capoeira, nas escolas de samba, nos ferra dentro dos... Então, tu tem uma educação política também, do que é ser militante, do que é tu dedicar uma vida em prol de uma causa que talvez tu nem vá viver os benefícios e os louros disso, valores, quais são os nossos valores, resgatar os nossos valores, né, que não é o a competitividade, que não é a meritocracia, que não é o consumismo desenfreado, que não é o individualismo, né, então acho que isso para nós, assim, é o fundamental, eleger a consequência, né, desse trabalho que é encantar as pessoas com a política, porque a galera tá desencantada, né, porque as pessoas se elegem e não conseguem resolver os problemas, porque não tem como resolver dentro dos marcos da sociedade que tá. Então a gente tem que ser honesto com as pessoas e dizer também os limites do parlamento, né, quem tem grana lá se adianta. Nós, eu mesmo sendo a mais votada da cidade, é violência política, né, e a gente não consegue aprovar um projeto sequer. Porque os caras nos blindam, não vamos dar margem para essa neguinha se construir ainda mais e ser, como tu, né, a futura prefeita da cidade. Só vou ser prefeita o dia que a burguesia me engolir, eu não vou rebaixar 1 centímetro daquilo que nós temos que falar enquanto classe oprimida
para ganhar cargo, saca? Então, não é meu objetivo ser prefeita da cidade. Meu objetivo é que o povo tenha consciência da sua condição histórica de um povo ralado, massacrado, entendeu? Que esses segmentos que estão hoje aí, eles só vão usar alguma migalha com muita luta, com muita greve, com muita disposição de até o fim. É assim que a gente vem tendo a experiência, desde a luta das cotas, desde a luta contra as terceirizadas que quebram, não pagam os direitos trabalhistas, a luta junto com os rodoviários, que tomaram várias bolas nas costas aí com o governo Marquesan, estão tomando com o governo Melo. O que a gente fala para as categorias, para o nosso povo, é isso, gente. Ou a gente se coloca na luta, e aí a gente resgata o respeito e a dignidade que a gente perdeu nos últimos anos aí, ou a gente está lascado, porque eles vão vender o nosso país a preço de banana, para quem tiver dinheiro para comprar, e nós trabalhando em condições cada vez mais precárias. E o genocídio, né? Ontem mataram 26 na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, massacraram aquele menino, né, Polícia Rodoviária Federal em Recife. Aqui em Porto Alegre também não é diferente, essa guerra às drogas que esses dias estourou aqui na Zona Sul, mataram um monte de gente na Cruzeiro, um monte de gente aqui na Zona Sul da cidade. Quem é que está por trás disso? Quem é que ganha com isso? Sabe? Então, é esse estalo que a gente quer contribuir para que o nosso povo entenda a sociedade, sabe? E vem dando certo, a gente vem conseguindo ter um espaço sem prometer nada para as pessoas, sabe? De cesta básica, de vou asfaltar a rua, porque a gente sabe que isso não depende de nós, isso depende do executivo. O nosso papel é que as pessoas sejam protagonistas nas suas lutas, façam abaixo-assinado, façam reuniões dentro do terreiro, dentro da escola de samba, dentro da igreja que for, consigam ter elementos para discutir a intolerância religiosa com o pastor, né, porque os princípios também do cristianismo não é nada disso que eles pregam, né, dentro das igrejas, sobretudo as pentecostais, as neopentecostais. Como é que a gente arma o nosso povo com valores, com princípios e com disposição de fazer luta? Karen, eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é a seguinte, como vereadora aí, sobre o povo de matriz africana, alguém já te procurou? E o que tu conseguiu, dentro da tua atividade hoje, ajudar esse povo? Então, Foção Pótima nos demanda horrores, e a CIDRAB também, do Pai Tiago do Bará, também nos demanda horrores, assim. Eu sou presidenta, né, da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos de Matriz Africana. Dentro disso, assim, né, a principal luta, acho que, assim, conseguimos, né, que dá para dizer objetivamente, foi a nossa atuação que atuou e garantiu, foi a não reintegração de posse da Casa da Mãe Sandra do Bará, que é a última casa a ser removida da Vila Cruzeiro, né, eles já estavam com a reintegração de posse na mão do oficial de justiça, o oficial de justiça só estava marcando o dia com a brigada militar para ir lá e fazer a reintegração. Com o Marquesan a gente não conseguiu avançar no sentido de ter um outro território para o Bará, ele não queria sair de dentro do território da Medianeira, e com a virada da gestão, né, a gente conseguiu estabelecer um canal de diálogo com o secretário de Habitação e conseguimos ali os bônus moradia, mudamos lei municipal, que hoje permite tu somar aí de infinito os bônus moradia, antes tu podia somar só 2, né, então bônus moradia 89 mil, 160 mil tu não compra uma casa aqui nos bairros centrais, né, Medianeira, Cruzeiro, logo vai ser bairro nobre da cidade, com essa obra que estão fazendo aqui. Então, tira os pretos, põe os pretos lá para o Timbaúva, para a Lomba do Pinheiro, para Restinga, e eles que, né, queriam permanecer no seu território. E a gente mudou a lei municipal, inclusive com a ajuda dos votos do governo, para garantir a compra de um território. Ela está na rua de trás, a obra foi, né, passou, e ela conseguiu assentar e constituir o terreiro dela na rua de trás. A gente media muita treta, a gente media muita confusão que vem. Esses dias veio um projeto de lei para criar uma data, porque se cria data o tempo inteiro, data da pombagira de não sei o quê, e muitas vezes isso não é consenso dentro da matriz africana, né? Às vezes é uma vontade de um pai de santo. E o vereador oportunista, né, quer mostrar trabalho, vai lá e protocola e dane-se a coletividade. Então, esses dias veio um projeto do Bobadra, que é do PSL, antigo partido do Bolsonaro. Ele constrói também a frente, ele tem 2 assessores que estão dentro da frente parlamentar de matriz africana, construindo, né,
E veio esse projeto de lei que acho que foi elaborado pelo Baba Hendricks e que criou um constrangimento ali com o pessoal do Baba Fio, da Iavera, né, do Fossam Pótimo, assim. Então, a gente mapeou todos os projetos de lei que estão tramitando hoje na Câmara de Vereadores e colocamos ali para os pais, para as mães de santo que estão presentes no grupo. Olha, é isso que está tramitando, vocês têm que ter noção daquilo que foi apresentado. Boa parte daquelas proposições não passaram pelo aquele grupo que estava ali, e é o nosso dever mediar ou constranger, porque daí também não cabe a nós, né? Os vereadores, eles têm autonomia para votar o que quiserem, assim, tipo, esses dias veio até de uma vereadora do PT, né, da Laura Cito, dar um nome para o mercado público, um nome de um jornalista branco que tinha falecido, assim, e aí a gente fez o debate dentro da frente, a gente falou que não tinha que ter nome, nenhum mercado público do mundo tem nome, né? Ainda mais um nome de alguém que não expressa nada da cosmovisão daquilo que está sentado ali. E aí não ia retirar, a gente fez uma nota constrangendo e obrigamos, e aí, de certa forma, né, a parlamentar retirou esse projeto, assim. Então, a gente está servindo muito, assim, porque hoje não tem uma instância, sabe, um conselho de griots, né, dos mais antigos, assim, para dizer isso é fundamento, isso é tradição. Tem muita diversidade dentro do marco do que são as nações, né, e do que é o candomblé e do que é a Umbanda. Então, está faltando, para a gente conseguir ter unidade, isso que vocês colocam, assim, ter nomes, né, tem que ter relação de confiança entre nós, e hoje eu percebo que não tem, né, é muita vontade de ocupar aquele espaço por qualquer meio possível, e aí, às vezes, passa por cima de fundamento, passa por cima de ouvir a opinião do que os demais segmentos têm a dizer, né? Eu vejo que é muita diversidade de pai e de mãe de santo que traz proposição para nós, lá para a Câmara de Vereadores, mas que não tem muita disposição de bater nas casas de santo, de fazer abaixo-assinado, de construir isso, sabe? Que é o atalho, sabe? Eu vou pegar um vereador que apresente isso para mim, para aprovar, para dizer que eu levei uma lei e aprovei uma lei. Sendo que depois essa lei talvez nem saia do papel, várias vezes que a gente tem, entendeu? Então eu vejo, assim, um vício muito grande na forma de construir política, e a nossa forma de atuar, eu acho que é muito tentar contribuir para consensos, para que a gente tenha instância para debater as coisas. Se não tem consenso, então a gente não apresenta, né? E a gente está tentando, acho que o principal papel do mandato hoje é contribuir com essa educação política do nosso povo, para não se matar por dentro, porque eu acho que é tudo que os evangélicos querem. A gente tem 4 evangélicos eleitos lá dentro, que disseminam aquele livro do Edir Macedo, Orixás, Caboclos e Guias, Anjos ou Demônios. A gente entrou com uma ação judicial enquanto mandato para pararem de distribuir isso no marco aqui da nossa cidade, e compramos uma briga com eles, assim, e eles estão com projetos de capelania dentro das escolas, e, sabe, eles estão vindo, e tem gente do nosso povo querendo ir junto, sabe? Não, se tem projeto de capelania, a gente tem que ter os nossos capelão de matriz africana. Como assim, entendeu? Da onde isso? Da onde isso? Saca? Mas quem sou eu, cara, né, nem pronta só para dizer que não saca? Então eu preciso também dessa assessoria dos mais velhos, e dentro dessa caminhada também vou separando o joio do trigo, porque também não é porque é mais velho que vai ter a melhor concepção daquilo que é melhor para o nosso povo, saca? Então você se coloque no lugar que eu estou, assim, mediando o conflito, mediando essas proposições, tentando evitar que o nosso povo se fragmente ainda mais, tentando buscar uma união dentro daquilo que nos permite fazer, contra a concessão do mercado público, contra a capelania nas escolas. Agora, segunda-feira, vai ter um ato aqui, porque nas escadarias aqui da Cidade Baixa, uma mãe de santo antiga aqui da CB sofreu de racismo, né? Jogaram água com clorofina nela quando ela estava fazendo a lavagem aqui das escadarias. E vai ter um ato segunda-feira ali em solidariedade, às 20 horas. Agora, então vamos estar lá, vamos colocar estrutura, panfleto, carro de som, o que precisar, né, para fazer essa luta, entendeu? Mas tem muitas coisas assim que vêm de proposição que não tem como abraçar, porque é cilada, entendeu? Não é acordo do povo de matriz africana, é de uma casa, de um pai de santo. Hein, Karen? Outra coisa é, por exemplo, eu vi que o trabalho do coletivo, né, Alicerce, tem bastante oficina, né? Você pode falar um pouquinho das oficinas que eles estão trabalhando? Tem bastante coisa, né?
Tem coisa pra caramba. Lá no terreiro da Mãe Parte, né, tem a escola de contraturno que começou no período da pandemia, as crianças sem aula ou só recebendo os trabalhinhos com muita dificuldade de interpretar e de resolver as questões, né? Então a gente construiu a escola de contraturno, que são professores do coletivo, a gente tem a atuação dentro da categoria dos professores do município, a gente tem trabalho também dentro da PUC, dentro da URGS, então a gente coloca a nossa galera que dá aula, ou que é estudante em formação, para ajudar nesse reforço escolar, esse é o contraturno que tem lá dentro do quilombo da família de ouro, lá da Mãe Pátio, assim. Junto a isso, a gente tem um trabalho para fazer o debate de racismo e sociedade dentro da rede do município, então a gente vai lá para, né, conversar com os estudantes das escolas de como é que funciona a sociedade que a gente vive, desde a guerra às drogas, desde as emoções urbanas, da violência policial, da falta de estrutura dentro das periferias. Por que tu mora na Bonde? Por que tu mora na Restinga? Por que tu mora na Lomba do Pinheiro? Né? Por que o racismo? O que é o racismo? Existe racismo? Então, a gente vai tentando contribuir com essa formação de base, porque a gente tem a Lei 10.639, que já obrigava esses conteúdos na escola, mas essa lei nunca saiu do papel, assim. Não dá nem para cobrar dos professores. Olha só, o nosso tempo já está bem... Na verdade, nós temos muito assunto, né? E eu vou te chamar de novo, uma outra oportunidade para a gente conversar mais um pouco. Eu também sou falante também. Mas, assim, ó, uma mensagem tua, entendeu? Para o povo que te assiste, os teus eleitores, que também tenho certeza que vai ficar gravado aqui. O que tu tem a dizer para eles, para nós finalizar a tua fala? Olha, gente, primeiro, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Conheçam o Coletivo Alicerce, militem junto com a gente, nos chamem para receber os nossos materiais, eu estou super disponível para ir, isso para mim é a principal prioridade, minha e da minha mãe de santo, que inclusive me levou aí para conhecer o Pai Ribeiro, me leva para conhecer também outras IAs, outros babás, assim, porque a gente tem muito essa disposição de fortalecer essa perspectiva, né, coletiva de luta. Então, a gente está na luta do transporte, a gente está na luta contra a terceirização, a gente está na luta contra a concessão do mercado público, a gente tem disposição de fazer muita coisa, e tem muita gente também com essa disposição de fazer a festinha do Dia das Crianças, de fazer a atividade da consciência negra, mas de também estar na luta, sabe, disputando os rumos da cidade e disputando os nossos direitos, assim. Então, a gente tem esse instrumento que eu queria muito que vocês conhecessem, que vocês se apropriassem disso, porque não é para se eleger, saca? Não é só ter aquele micropoder e achar que o nosso papel no mundo é ser candidato, porque não é, sabe? Isso é o que o sistema quer colocar para nós, e nos coloca para disputar entre nós o tempo inteiro. Tem uma política invisível, e os evangélicos já se ligaram nisso, que é essa política de base, do cotidiano, dentro dos territórios, que precisa de mais união, de mais solidariedade, de mais consensos, de mais debates entre nós, e nós não precisamos concordar em tudo para estar junto. Isso é outra coisa, sabe? Não precisa concordar com tudo, com toda a cartilha, porque ninguém sabe 100% como fazer. Se a gente soubesse, a gente já tinha feito. Então, a gente precisa ir buscando caminhos, sabe? Numa mata fechada, de facão, abrir caminho, sabe? Para o futuro, para o novo vir. Então, é essa a nossa disposição, é essa a nossa vontade. Agradecer novamente, saudar minha mãe de santo que estava aí comentando na live, Mãe Pati, beijo grande, obrigada por toda a oportunidade aí que tu vem me dando de conhecer um pouco mais, assim, as tradições, né, as diversas nações, e espero não estar falando muita coisa errada. Se tiver, depois tu me corrige. Beijo grande, era isso. Eu te agradeço também. Obrigado, vereadora. E dizer que foi uma aula, foi uma discussão muito boa hoje, o teu posicionamento, e quero te convidar para vir a Florianópolis, num evento que a gente for fazer no Instituto África Viva, que tu venha nos brindar. Nós temos Coletivo Alicerce em Florianópolis. Vou fazer a ponte assim, para vocês conhecerem. Vamos, sim, não, mas assim, ó, o que eu até falei para ti em off ali nos bastidores, que para mim tu é uma futura candidata a prefeitura de Porto Alegre. Eu falei isso no sentido não da tua retórica, mas é que vai vir um natural, sabe? Vai vir um natural, olha aí, ó, olha aí o participante aí, ó. Vai vir um natural, né? A tua chegada, né? Porque tu tem condições, tu tem conhecimento, tem dialética, tem debate, então tu tá no caminho certo. Eu fico feliz, né? Porque a gente precisa de pessoas, mais pessoas, como tu disse. O que tu fala, eu também falo, de outra maneira, de outra forma. A gente precisa de mais pessoas
que já existem, o programa é para isso, o Ribeiro traz muita gente boa nesse programa, o Ribeiro traz muitas pessoas boas de Porto Alegre para falar os mais diversos assuntos, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. Infelizmente, a mídia, escrita e falada, nos pauta o negativo sempre, né? E eu acho que o Alicerce Coletivo foge disso aí, quebra paradigma. Parabéns, e ganhou um aliado aí. O que eu puder fazer para somar junto, a gente vai estar junto contigo aí, mesmo longe. Tamo junto. Minha amanhã tem aniversário do pai Ribeiro. Eu acho que eu fui convidada. Eu não vou poder estar aí, tem atividade aqui. Tá certo, convidadíssima. Então agora, vamos ouvir então aí, Rafael, o que tu tem a dizer sobre a história dessa religião em Florianópolis. Eu não conheço, então estou aqui para aprender contigo hoje. Olá, olá a todos, a todas, a todos. Primeiramente, parabenizar perfeitas colocações da Karen, né, nossa vereadora, que não lhe conhecia, mas já muito me orgulho. Agradecer, né, o convite do pai Rafael, do pai Ribeiro, para nos dar essa oportunidade e esse espaço. Então, a gente como cidadão e bom movimentador político, eu queria botar algumas posições minhas também só para concluir nessa questão que foi passada, que eu entendo que além do que a vereadora falou, nós temos primordialmente que ter consciência de classe. Cada pessoa saber aonde ela está assentada dentro da pirâmide. E as pessoas hoje não sabem. Eles acham que são classe média, que são abastados, mas eles são do proletariado e deveriam estar na luta das bases conosco. E é isso onde a gente se perde muito, tá? Assim, eu vou dizer também, eu sou de São Leopoldo, aí no Rio Grande do Sul. Perdão, só um minuto. Eu sou de São Leopoldo, aí no Rio Grande do Sul. Vim morar aqui, vão fazer 15 anos, em Floripa. Então, eu participava de um banda aí, no Rio Grande do Sul, e depois transferi, vim para cá e conheci, através da minha esposa, a Almas em Angola, tá? Que é o chamado, até existe um livro do escritor Giovanni Martins, onde ele pontua que é a Umbanda catarinense. Essa Umbanda que começou ali no final da década de 70, onde existia a Umbanda tradicional, e que a Mãe Ida foi ao Rio de Janeiro, onde começou essa vertente. Ela hoje é forte em Santa Catarina, primordialmente. Existem casas no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Casas em Porto Alegre, em Canoas, em Santa Maria, mas casas pontuais, assim, ainda não com um grande número. Então, ela veio ali no final da década de 70 com pessoas aguerridas que viram a necessidade de agregar algumas coisas a mais do que a Umbanda tradicional nos trazia, de preceitos religiosos, de fundamentos, e aonde se chegou a essa religião de Almas em Angola, tá? Hoje eu tenho o prazer imenso de ter sido escolhido no dia 28 de abril como presidente da Associação dos Terreiros de Umbanda do Ritual de Almas em Angola. Tento representar essa entidade perante a sociedade civil, né? Buscando aí participar de toda e qualquer luta dos povos de terreiro, né?
seja em relação à intolerância religiosa, como aconteceu aqui na Praia da Armação, que pela quarta vez a Iemanjá, que está postada na praça, foi quebrada através de ato de intolerância. No ano passado e retrasado, também por 2 oportunidades, a Iemanjá do Ribeirão da Ilha foi quebrada aqui, por ato de intolerância. Então, no domingo, agora, dia 29, às 14 horas, a gente vai ter um ato de recolocação da Iemanjá da Praia da Armação e uma manifestação, né, a respeito dessa intolerância que eu digo muito aqui para as pessoas que eles não entendem o motivo da associação. E eu digo, a intolerância está chegando em nossa porta, ela vai bater nos nossos terreiros. É só visualizar. Ela pode estar um pouco distante hoje, está ali na Praia da Armação, a uma distância de 40 quilômetros, mas ela está aqui. Até chegar em nossa casa, não vai demorar. Então, nós temos que nos unir, nós temos que dar força para as instituições constituídas, para eles terem forças de buscar, junto aos poderes públicos, para que não ocorram mais esses atos, né? A gente sabe que é bem difícil, porque é uma questão estrutural mesmo, bem como a nossa vereadora falou, né? Que vem desde os primórdios do Brasil, como ocorreu nos últimos dias mesmo, que ela falou da chacina no Rio de Janeiro, no rapaz duramente agredido dentro de uma viatura policial, né, com câmeras gravando e eles fazendo esse tipo de coisa, a legítima câmera de gás, né, já lembrando aí os genocídios da Guerra Mundial, né? Então, um verdadeiro absurdo, e os policiais, mesmo sabendo que hoje a tecnologia está gigantesca, né, não se intimidaram com as filmagens e nada, e a polícia rodoviária fez um apontamento, passando pano, e é muito complicado. Então, a partir do momento que a gente tem no cargo máximo da nação uma pessoa que incentiva isso, né, que se tu tens um tom de pele um pouco além do branco, tu és o inimigo. Então, é muito difícil, é muito difícil. Então, assim, a gente está aqui, está procurando fazer com que as pessoas se associem, que as pessoas voltem a acreditar na associação e nos colocando à disposição para qualquer tipo de luta. Inclusive, como o pai Rafael já tinha falado, no dia 6 de junho a gente tem um ato de uma menina que foi duramente agredida em Joinville. Nós vamos participar da Assembleia Pública em relação a isso, em defesa dela, e contamos, né, com a participação de todos os irmãos de todas as regiões, que a gente vai sair de Florianópolis para ir até lá, para prestigiar e dar a nossa força. E como já foi decorrido aí quase o nosso tempo total, aí, que é de 1 hora, eu me coloco à disposição para se tiver alguma pergunta, alguma coisa que tenha passado despercebida, que eu não tenha podido explanar. Não, na verdade, Rafael, o que a gente queria, assim, que tu falasse um pouco só tu já falou, né, que tá um mandato ali, que tu entrou, mas vai ter eleição, quando vai ter eleição, e falar um pouco do ritual, né, a diferença de ritual, breve, não precisa também aprofundar muito, para o pessoal ter noção, porque é interessante colocar isso, né, porque tem muitos irmãos do Sul que chegam aqui e se deparam com essa religião, e aí, que religião é essa, né, aí o pessoal vai ver. E é legal ter esse pré-conhecimento quando vem para cá, né, para saber, tem terreiros lá de uma religião lá que a gente não conhece, né? É nesse sentido.
Certo. Não, então, aqui a gente cultua, né, os orixás, né, normalmente, e as entidades, né, de Preto Velho, Caboclo, Exu e Ibeji, né, pontualmente, assim, existem questões que a gente não pode explanar, né? Mas é muito parecido. Eu frequentei a Umbanda no Rio Grande do Sul, né? A Umbanda tradicional, questão de entidades, questão de incorporação, tudo muito parecido. Muda um pouco os rituais, as ritualísticas, né? Principalmente aqui que a gente faz, que o pessoal não costuma fazer, das camarinhas, dos reforços, né? Depois da obrigação de babalorixá, aos reforços a cada 7 anos, 7, 14, 21. Daí, eu acredito que isso são as principais mudanças. Assim. A gente, antes ainda de babalorixá ou ialorixá, a gente tem as questões de batizado, obori, que é uma primeira feitura, onde tu não é entregue aquele santo, tu recebe a, a guarda, né, em nome de Oxalá, a guarda dos teus orixás. Então, a partir de pai ou mãe pequeno, que é o terceiro passo na ritualística, tu passa sim a ser coroado para teu orixá, e posteriormente babalorixá ou ialorixá, que segue com a mesma coroa, né, do teu orixá pai e mãe, e posteriormente 7, 14, 21 os rituais de reforço. Eu tenho uma pergunta, né? E daí você tem ritual de búzios também? Como é que faz a questão das adivinhações? Como é que funciona essa questão da orientação do sacerdote? Sim, sim. Então, muita gente pontua, né, que a Umbanda não teria, né, a questão do búzio, mas o nosso búzio vem trazido de um tempo que a Mãe Ida, se não me falha a memória, tá? Porque essa parte eu não vivi, década de 70, no final de 70, nasceu em 83, mas li alguns livros que pontuavam, se eu não me engano, assim a história, ou se eu esquecer uma coisinha ou outra, mas é bem próximo disso. A Mãe Ida, no Rio de Janeiro, ela acabou fazendo também candomblé, onde ela recebeu a mão de búzio, e aonde a mão de búzio acabou depois, quando ela fez a Almas de Angola, que ela trouxe para cá do Rio de Janeiro, ela incluiu o rito dos oráculos do búzio, aonde a gente usa até hoje. Então, praticamente, ela foi a precursora aí, entendeu? Ela implantou a religião aí no teu... É isso aí? Perfeito. Entendi agora. Perfeito. Não, daí fica claro para a gente poder entender. Porque a primeira pergunta do batuqueiro é o seguinte: veio da onde, quem tem o quê, entendeu? E como que tu tem isso? Da onde tu tirou, né? É simples, a gente não faz volta. Isso aí é no Brasil todo. Eu fui no Rio, a primeira pergunta que o cara me fez foi isso aí. Ribeiro, de onde é que é a tua nação, como tu veio, quem te fez e quanto tempo tu tem? É isso aí que o batuqueiro quer saber, né? Mas já deu para dar uma boa prévia sobre o assunto. Eu acho que, na verdade, o debate é bem interessante. Eu vou te chamar de novo para a gente conversar um pouco mais. E eu quero saber, assim, ó, que mensagem tu deixa para o povo que está te assistindo, né? E que tu gostaria de deixar, ficar lembrado. Então, tá, eu quero novamente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Certamente, sempre que convidado, vou estar. A mensagem que eu vejo hoje é união. É união, é o que nos falta. União. Os povos querem cada um ser mais
estrela que o outro, como eu costumo dizer, e na realidade o que vai nos salvar ali na frente é a coletividade. Claro, cada um dentro da sua casa tem a sua lei e tem que ser respeitada pelos demais, mas a coletividade é o que vai nos salvar. Então, não adianta tu viver unitariamente, que a hora que alguém chegar para botar fogo na tua casa, para levar teus tambores para a polícia militar, tu sozinho não vai dar conta. O que é importante é a união de todos, e é o que a gente está tentando fazer aqui. Espero que consigamos em breve. Te agradeço. Está fazendo um bom trabalho aí, e sem precisar de nós aí, vamos estar juntos, entendeu? Boas falas, bem interessante. Claro que eu teria mais perguntas, mas vou deixar para uma outra oportunidade, tá bom? Então, Rafa, dá a tua mensagem aí. Queria encerrar o programa do episódio que aconteceu em Florianópolis aqui essa semana, que está no Facebook do África Viva, ali no perfil do África Viva, e em outros grupos também, já em Porto Alegre, aqui também, com relação a uma agressão que houve, e a gente autorizou a fazer uma vaquinha online, né, o Instituto África Viva, para apoiar essa situação, né, e no outro programa a gente vai estar falando isso aí, Ribeiro, a ideia é nossa fazer um programa específico dessa questão de autoridade, de babalorixá, enfim. Mas aqui que deixar esse registro dessa vaquinha online, o pessoal que está nos assistindo quiser participar, nos ajudar, a vítima, né? Já foi encaminhado a parte de Polícia Civil e Poder Judiciário vai ser provado e devidamente encaminhado tudo para lá. A nossa função é dar um apoio psicológico à vítima, às pessoas envolvidas, né? E a intolerância entre nós não basta, né? Não pode ocorrer. Também fazer o encerramento agradecendo a Casa do Pai Camargo. De novo, eu estou aqui, porque eu estava na Câmara de Vereadores com o cônsul, e estamos aqui na Casa do Pai Camargo, meu avô de santo, a mãe Eliane, e de maneira bem carinhosa, Pai Ribeiro, Santa Catarina te abraça pelo teu aniversário amanhã, que seja de muita luz, de muita prosperidade, que esse novo ciclo de vida que vai iniciar na tua caminhada seja de coisas boas, e que nós, cataúchos, continuamos contigo, mesmo longe, né, mas próximos a ti, te dando força, vivendo bons momentos, boas alegrias e boas realizações. É o que nós desejamos para ti, para o povo de Santa Catarina, Florianópolis. Obrigado. Eu tenho certeza que a gente se encontrou, né? E é o Batman e o Robin agora, né, velho? Entendeu? O negócio é isso aí, não tem? É o Batman e o Robin. Então, eu queria deixar um beijo para a vereadora, e muito promissora. Vamos ter que chamar ela de novo aí, não tem, né? Tá certo? Vamos. Eu quero chamar ela do Pai Taco. É isso mesmo, né? Vamos ter que poder ter mais horário para conversar, hein? Né? Porque ela é boa de fala. Então, boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Santa Catarina. E deixemos aquela mensagem boa, né? Acorda, batuqueiro! Acorda, batuqueiro!